Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com mais um vídeo da série Educavírus, no canal Debatendo ERGS. No dia de hoje, com a professora Cita Mara Lopes Santana, professora da Unidade Litoral Norte, do mestrado em Educação, da linha 2 do mestrado em Educação, e que está hoje conosco falando da sua expertise em pesquisa, da sua história de vida na pesquisa com a educação de jovens e adultos. Então, desejo uma saudação cordial à professora Cita, e de imediato eu já gostaria de fazer uma primeira pergunta à professora Cita, que tem a ver com as principais transformações da EJA, a Educação de Jovens e Adultos, nos últimos anos. Como a senhora vê essas metamorfoses que a EJA vem passando? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, como de costume, no Debatendo ERGS, né? Porque nós nunca sabemos em que horário as pessoas estarão nos assistindo. Eu quero agradecer o convite, dizer que é uma honra e um prazer estar aqui desenvolvendo esse debate, essa conversa contigo, Leandro, também com os nossos estudantes de graduação e também com os nossos mestrandos, que com certeza estarão aí nos assistindo e estabelecendo também um diálogo posterior conosco. Bem, quando a gente pensa em educação de jovens e adultos, historicamente, a gente sempre paira no contexto de que as políticas públicas de EJA, elas se modificam, né? A gente tem muito pouca política de Estado e a gente gira em torno das políticas de governo. E se a gente olhar para a história de 40 e poucos anos, 50 anos atrás, a gente vai compreender que a EJA ela deixa de ser ensino supletivo, regida pela Lei 5692/71, e ela passa a ser, então, uma modalidade de ensino da educação básica regular, com a atual LDBEM. Importante, Leandro, frisar isso, se colocar dizendo LDBEM tem um significado político nesse momento, em que a gente vive aí uma série de incertezas políticas em relação ao nosso processo educacional como um todo. Então, é reafirmar que a atual lei, ela pensa a educação como um todo, ela não divide, né? Educação básica do ensino superior, então é uma ação política. Retomando, então, tudo a ver, Leandro, a atual LDBEM ela tem esse olhar inclusivo e ela nos coloca, então, a EJA enquanto modalidade de ensino da educação básica regular, né? E aí a gente tem que pensar o caráter do regular, o regular é o que regula, o regular é o que está orientado legalmente, o regular está relacionado com a oferta, e o regular mexe, então, com esse cenário de educação supletiva, ao qual a educação de jovens e adultos vinha sendo apontada e comprometida. Essa mudança legal, claro que ela nasce de um desejo, ela nasce de um movimento histórico dos educadores, jovens e adultos no Brasil, para que a EJA se consolide como direito, né? E a gente sabe que também é por uma questão legal, a nossa, enfim, a nossa Constituição, né, federativa, ela é inclusiva, ela tem esse princípio, né? Então, a gente está aí refletindo e discutindo a EJA hoje num outro âmbito. Quando isso acontece, Leandro, a gente fica com um desafio enorme pela frente. Por quê? Porque educação de jovens e adultos, ela sempre foi tratada, ora como, né? E aí vem essas políticas públicas que as consideravam como campanhas, projetos, programas, né? E quando ela se institucionaliza via LDBEM, ela passa a estar num lugar que é o lugar da escola. Então, a gente começa a pensar a EJA num processo que é um processo de escolarização, que inicia lá no ensino fundamental, nos anos iniciais, e se desloca até a educação profissional integrada, né? O PROEJA,
que também está instituído por uma política de Estado, né? Então, a EJA, ela vive hoje, no Rio Grande do Sul, são 20 anos, né? Quase 20 anos de EJA, e a gente vive sempre num movimento que é um movimento de luta, de tensão, sabe? De produzir resistências contra políticas de governo, né? Que vão na contramão das políticas de Estado. Então, a gente tem um cenário de EJA bastante delicado. Quem entra na EJA entra também para fazer militância, sabe? Militância no sentido de produzir resistência, no sentido de mantê-la, no sentido de fazê-la ser o que ela deve ser. E uma questão que está junto na tua questão é o que a EJA, né, precisa ser. E daí a gente volta para o contexto histórico para entender essa articulação da EJA com uma história da educação popular, né, que é constituída por uma série de princípios que envolve diálogo, que envolve construção coletiva, que envolve uma dimensão de currículo que pensa a história dos sujeitos, que pensa o mundo da vida, o mundo do trabalho dos sujeitos. E isso vem para a escola, né? E a gente fica num grande desafio, que é como pensar um processo que realmente seja condizente para a educação de jovens e adultos, que parta desses princípios que estão na sua própria história, né? Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente chega nesse lugar, que é a escola, que é institucionalizada, que possui discursos instituídos, o discurso pedagógico muito fortemente instituído, e que vai na contramão, né, desses processos e desses princípios históricos que deveriam estar na EJA. Então, trabalhar com EJA é trabalhar com esse o Arroio vai dizer, né, com esse campo gelatinoso, né, em que a gente fica tentando buscar elementos para tentar minimamente considerar a educação de jovens e adultos, que tem um E forte, que é de educação, né? E quando eu penso esse E forte, que é o E da educação, eu estou pensando que ela ocorre em espaços escolares e em espaços não escolares, em todo lugar, em todo momento, né? E fazendo uma relação com hoje, a gente está falando sobre como é que a gente repensa esse processo, né? Como é que a gente repensa esses princípios aí que deveriam estar na escola e que não estão, né? Por uma série de eventos, de conflitos, de tensionamentos. Eu falava para ti sobre a política de Estado e a política de governo, e no Rio Grande do Sul a gente vivenciou essa trajetória, né? Governos democráticos, de gestão democrática e popular, investindo na EJA, né? E investindo na formação de professores de EJA. E a gente tem outros governos, né, que não são tão democráticos e tão populares, ou que são democráticos de uma outra forma, que investiram um pouco na EJA. E a gente vivenciou, nesses últimos anos, governos que não fizeram investimento algum em EJA, em formação de professores da EJA. Então, hoje nós vivemos um cenário bastante difícil, assim. Tem muita carência por formação de professores. Acho que a minha vinda para Osório também tem sido muito significativa, no sentido de estar num espaço, né, em que a gente vai poder propor uma série de coisas, assim. Mas eu recém cheguei no final do ano passado, no semestre passado, então, mas eu acho que a gente vai poder fazer coisas importantes. Eu queria conversar a respeito dessa situação da EJA e do espaço da EJA, né? A gente sabe que em muitos momentos, por falta de políticas, se fez EJA dentro dos sindicatos, se fez EJA com professor voluntário, se fez EJA a partir da mobilização de agentes da sociedade, que não necessariamente são o Estado e a escola, né? E a LDB de 96, ela acaba trazendo, inclusive o termo, educação de jovens e adultos, é um ganho da legislação, né? E traz para dentro da política, né? Da responsabilização do Estado no provimento dessa política, que é o acolhimento desses sujeitos que, por diversos motivos, inclusive pela omissão do Estado,
acabaram não sendo incluídos no seu processo educativo em uma educação convencional, né? Então, eu gostaria que tu pudesse falar um pouco disso, né? Desse sujeito da EJA enquanto um sujeito excluído e desses outros espaços de formação da EJA no bojo do contexto da construção do seu processo educativo, né? E o quanto que a LDB é importante para pensar o Estado enquanto responsável disso. Muito boa pergunta, Leandro. Eu acho que a gente retoma algumas coisas que eu já falei, no sentido de que a história da EJA é uma história que nos remete a esses lugares, que são lugares de projetos de campanhas, da EJA no espaço não escolar, e que é uma. Existe uma riqueza, quando a gente olha os trabalhos do Freire, né? E eu tenho visto o Freire muito atual hoje, né? A gente tem feito uma grita, enfim, pelo campo teórico, pelo que ele propõe para a educação. Então, a gente vê essa riqueza desses lugares, mas eu penso assim que na tua pergunta está muito, de uma maneira muito forte, de uma maneira muito efetiva, essa questão da política de Estado, né? E essa política de Estado que se consolida a partir da LDB. Esse movimento de EJA é uma dívida, né? É uma dívida social, histórica. Houve, ao longo da história, também uma certa invisibilidade sobre esses sujeitos, de quem são esses sujeitos. É interessante porque a LDB ela vai dizer que cabe ao poder público fazer o recenseamento da demanda da EJA, sabe? Desse público de EJA, dessa demanda que é silenciada e que é infinitamente maior do que a oferta regular. O que eu estou querendo te dizer, Leandro? Eu estou querendo dizer que o Estado, e eu penso o Estado sempre nas suas três esferas, né? O Estado ele propõe uma política de EJA que tem a ver com o direito à escolarização, né? Com o direito ao processo de escolarização, que é uma demanda, eu disse para ti, é uma demanda histórica dos trabalhadores em educação que militam na EJA, mas, ao mesmo tempo, o mesmo Estado ele pensa, por exemplo, a alfabetização como livre oferta. Né? E a livre oferta ela te remete para qualquer espaço, qualquer pessoa que se sinta à vontade para promover um processo de alfabetização de jovens e adultos, ela está amparada, né? Ela está amparada porque é livre oferta. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem uma política de Estado, que é uma política do direito, né, do direito à educação na EJA, a gente também tem uma política do Estado que libera, né, de qualquer processo ou vinculação de responsabilidade do Estado, principalmente em relação aos anos iniciais. O que isso tem gerado? Isso tem gerado um descompromisso de gestões públicas, né? Que ao longo do tempo, e o Rio Grande do Sul viveu isso e ainda vive isso, né? De uma maneira muito tranquila, parece ser, né? Tranquila, de não ofertar anos iniciais, né? A gente tem vivenciado situações em que a gente paira e busca por espaços para estágio e a gente só tem uma alternativa, que é a de embarcar no discurso da livre oferta e a própria universidade buscar os espaços e constituir uma educação de jovens e adultos, e aí sim resgatando essa rica história, porque é uma rica história, da educação popular, trazendo isso, né, para essas experiências, as quais a universidade também vai estar aí refletindo junto com o poder público, né, que é o que a gente tem feito como possibilidade. E isso também, Leandro, quando a EJA ela passa a ser responsabilidade do Estado, ela fica na fragilidade da política pública, né, do Estado, mas, ao mesmo tempo, ela ganha um lugar, ela não ganha, né, porque a gente não ganha na política pública, ela toma o seu lugar.
A questão é que EJA a gente faz. O que é EJA, né? Como é que a gente transita nesses movimentos de EJA? Eu tenho dito, e repito isso muitas vezes, fazer EJA não é adaptar currículo da educação básica não EJA para EJA, sabe? Fazer EJA é pensar os processos pedagógicos que são característicos, porque a gente está falando de uma modalidade. E quando a gente pensa a modalidade, a gente pensa desde a origem da palavra modo, que significa jeito de ser ou estar em algum lugar. Então, que jeito de ser ou estar em algum lugar é esse? Né? O que significa pensar o mundo da vida e o mundo do trabalho? Como é que a gente desloca? Como é que a gente inverte essa lógica perversa de pensar o currículo escolar? E a gente tem visto isso agora, nesse período de pandemia, o quanto as escolas têm onerado as famílias, né, nesse processo de curricularização horroroso, o qual nós estamos submetidos. A EJA ela tem nos ajudado a refletir sobre isso, porque a gente pensa esse currículo que é produzido nessa relação com esses sujeitos, nesse diálogo, né? Então, o que eu tenho que trabalhar de verdade, ou de fato, né? Eu não quero usar o termo verdade, mas já estou usando, o que eu tento trabalhar de fato é aquilo que está relacionado a esse mundo da vida, esse mundo do trabalho, a esse cotidiano, que é diferente, né? Que é bem diferente de eu pensar na escola o currículo qual eu estou acostumado, né? Nessa relação com o outro. Quando eu penso currículo, eu não estou falando só de programa, eu estou falando de ações que envolvem uma filosofia de trabalho, concepção de trabalho, planejamentos, processos avaliativos que precisam se dar numa relação emancipatória, que é outra coisa, né? Que não é ter instrumentos de avaliação em tempos determinados, de uma maneira autoritária, como historicamente a gente tem feito na escola, é o professor que decide, né? É o professor que diz quem é que avança. Na EJA, a gente tenta inverter essa lógica, né? Quando a gente faz EJA, né, Leandro? Essa é uma questão também, assim, eu sempre tenho discutido isso com os alunos, né? Quando a gente consegue fazer EJA, a gente repensa tudo isso, porque a gente precisa pensar nesse caráter emancipatório que está na avaliação. O que é esse emancipatório? É eu me dizendo, eu me percebendo, sabe? Eu me dando conta de onde é que eu estou no processo de aprendizagem. O que eu aprendi, o que eu não aprendi, o que eu ainda tenho que aprender, e que a gente consiga instituir instrumentos que descrevam esse processo, que nos deem visibilidade para esse processo. Então, quando eu falo de EJA, eu não estou falando de adaptação de nada, eu estou falando de, numa relação com o outro, de escuta, de construir, de se deslocar. O professor precisa ir lá, sabe, produzir um processo que eu tenho chamado, temos chamado, porque tem um coletivo que está discutindo isso, inversão epistemológica na forma como a gente pensa o conhecimento, inversão epistemológica na forma como a gente pensa a produção do currículo, né? Então, eu não tenho uma lista de coisas a fazer, eu tenho intencionalidades, eu tenho intenções pedagógicas, eu vou fazer o processo de escuta com o outro, e aí eu vou ter que enxergar, eu tenho que deslocar o que eu tenho que ensinar como intenção pedagógica naquela realidade lá e trazer para a sala de aula. Então, é um exercício, e é um exercício que só se consegue fazer se a gente consegue, de verdade, entender o que é a EJA, sabe? Que contexto é esse, que cenário é esse, quem são esses sujeitos, que tipo de educação é essa que a gente vai estar aí propondo, enfim, se deparando e construindo com o outro, né? Porque essa história da EJA, Freire fez esse movimento, Freire, em 1958, quando ele apresenta a sua experiência das palavras geradoras lá no 2º Congresso Nacional de Educação do Rio de Janeiro, ele faz essa grande inversão, né? Ele é o grande proponente desse processo, embora ele não use essas palavras, mas ele inverte a lógica de como se pensa o planejamento no Brasil nos anos 50, nos anos 60. Ele tira o quem, sabe, da região intermediária do planejamento, coloca lá na frente como primeiro, sabe, primeira grande questão é quem, e aí ele ainda faz uma outra inversão, que é o com quem. Então, é com quem, aí é outra coisa, né? Enfim, Leandro. Bom, a minha próxima pergunta seria sobre a docência na EJA, mas eu acho que a gente já respondeu
Não, mas, Pergunta. Leandro, eu acho que é legal porque tem isso, né? O que é docência? Eu acho que essa é uma grande questão, né? É uma grande questão que tem nos atravessado, né? E daí, assim, quando a gente fala sobre docência, geralmente a gente tem e aí os processos históricos falando em nós, né? Os discursos históricos que nos constituem, né? Que nos atravessam, que nos interpelam. E daí a gente reduz docência à prática pedagógica. E a gente reduz docência à prática pedagógica de sala de aula. Né? E docência é muito mais, ela tem uma multidimensionalidade, ela é constituída de uma complexidade que envolve uma série de situações e de contextos, que envolve escola, sim, mas envolve a escola em si mesma e envolve a escola em relação com a comunidade. Então, uma dimensionalidade da docência é a prática pedagógica, são as relações de ensino que se estabelecem. Mas uma dimensionalidade da docência é o olhar investigativo de pesquisa, né? Desde lá na escola, como é que projeto político pedagógico é esse que tem essa escola? Para quem? Para qual comunidade? Para qual sociedade? Né? Então, essa relação ela já nasce num processo investigativo, né? De que realidade é essa, de que sociedade é essa, requer uma postura epistemológica investigativa, de pesquisa. Uma outra dimensão é essa que envolve essa relação com a comunidade, né? Que tem a ver com a extensão, que tem a ver com esse processo de conhecer essa comunidade, essa realidade. Uma outra dimensão é a da gestão, né? A da gestão educacional, pedagógica. Então, quando a gente está falando de gestão, a gente está falando de um campo que é um campo híbrido, né? Que é híbrido de práticas, de processos, de concepções, né? Que envolvem professores e professoras na sua profissionalidade. E eu acho importante porque quando a gente defende, por exemplo, né, um currículo nas licenciaturas, um currículo para a EJA, a gente está falando, né, sobre essa complexidade toda. Porque pensar a EJA é pensar os campos de gestão, é pensar os processos que são de investigação, de pesquisa, é pensar os diálogos com comunidade, é pensar as práticas pedagógicas, os processos pedagógicos na sua multidimensionalidade, né? Então, acho que a pergunta ainda ela é bem procedente. Eu acho que há uma dimensão ética na Ah, docência, né? sim. No sentido de que o constituir-se professor, e é uma coisa que eu converso com os alunos de pedagogia, né? Constituir-se pedagogo e constituir-se professor. O Uhum. professor, ele não é professor só no momento que está em sala de aula. É o momento, é a forma como ele olha para o mundo, né? Sim. E uma Uhum. das coisas que agora eu vou contar uma história. Que me remete a essa fala, assim, é assumir as responsabilidades, né. Uhum. Eu vejo hoje em dia, de várias perspectivas, os políticos brasileiros eximindo-se de responsabilidade, transferindo responsabilidade, né. Eu lembro um dia que eu estava entrando numa escola na escola, e eu lecionava para um conjunto de turmas e tinha um conjunto de alunos que estavam em conflito, quase ainda vias de fato, e eu acabo conversando, intervindo, e a diretora da escola veio me perguntar por que que eu intervi se eles não eram meus alunos. Eu falei: "Todos os alunos da escola são meus alunos, né. Não é porque eu não estou dando aula naquele momento que eles não são meus alunos, eles fazem parte da comunidade que eu atuo, e eles sempre terão minha atenção se isso for necessário". E uma das coisas que eu vejo é que em um determinado momento histórico, educação de jovens e adultos virou depósito de aluno repetente que não podia entrar na avaliação em larga escala dos índices de aprovação e reprovação do convencional. Então a gente começou a ter alunos muito mais jovens do que adultos,
nas classes de EJA, muito em função dessa desresponsabilização da escola com essas crianças, né? E aí já estou falando de criança mesmo, em algum momento é quase criança mesmo entrando na educação de jovens e adultos. Como é que você vê esse papel da ética, da assumir responsabilidades e, por fim, desses processos de, eu chamaria de infantilização da EJA? Tá. Então, tu falas da dimensão ético, e eu sempre digo que é ético-política, né? Porque é uma ética articulada, vinculada a uma questão de tomada de decisão, de escolha, que envolve as nossas corresponsabilidades. Eu acho que o teu exemplo é bem bacana por isso, né? E quando eu penso esse movimento ético-político e de corresponsabilidade que está na EJA, eu também sempre penso essa corresponsabilidade nessa relação do com o outro, estar com o outro, e aí é uma corresponsabilidade que tem a ver com os processos emancipatórios, de mutualidade, né, de coletivo, enfim, de estar definindo coisas nesse coletivo. Mas tu trazes na tua pergunta uma questão que tem sido muito recorrente assim nas questões de EJA, que é esse processo que a gente vem chamando de juvenilização, né, da EJA, que nasce a partir, né, que se dá de uma forma muito efetiva a partir das prerrogativas da LDBEM. No Rio Grande do Sul, a gente vai ver lá pelo ano de 2004, mais ou menos, se a gente quiser situar a entrada efetiva dos adolescentes, né, e dos bem jovens aos processos educacionais da EJA, aos processos escolares de EJA. E aí sim, né, situações que repetidamente vêm sendo trazidas, inclusive para os professores das redes, que espera-se o aluno fazer 15 anos, né, na educação básica diurna e encaminha-se no dia seguinte para a EJA noturna. Tem outras questões aí, EJA não é sinônimo de ensino noturno, se EJA é educação básica regular, ela pode e deve ser oferecida em outros horários, mas tem uma questão aí que paira, né, que também é ética e é política, mas que envolve esse direito à educação, né? A emenda 59, a emenda constitucional, ela vai dizer que a educação básica, né, ela é dever do Estado e da família, para aqueles que não concluíram ou que estão até 18 anos, né? Isso trouxe para o cenário atual, trouxe um grande debate, né? Que foi muito bem, eu entendo que ele foi muito bem conduzido pelo Conselho Estadual de Educação, em 2017, final de 2017, início do ano de 2018, que chamou os fóruns, que chamou as universidades, que chamou entidades representativas de EJA, regional, enfim, para estabelecer um debate sobre esse novo regramento, né? Como é que o Rio Grande do Sul iria se posicionar frente a esse novo regramento? Sobre essa emenda constitucional, que dá o direito ao adolescente de estar na educação básica não EJA, né? E não foi muito tranquilo esse debate, e até hoje a gente volta a ele, né? Mas definiu-se, então, junto ao Conselho Estadual, que dever-se-ia pensar EJA como ela é, né? E como ela é, a partir do dispositivo legal, com ingresso aos 18 anos. Né? Então, no Rio Grande do Sul, 2020, a resolução 343 de 2018, ela regularizou isso, né? Ela regrou isso, que o ingresso na EJA, a partir de 2020, ele passa a ser somente aos 18 anos. E ela propôs, então, todo um cenário de processo transitório, né? Do que fazer com esse adolescente que está na EJA, ou esse adolescente que saiu do ensino regular, não EJA, e que deveria migrar para a EJA. Então, ela faz esse movimento, eu acho que foi um movimento de bastante coragem, né? Do Conselho Estadual de Rio Grande do Sul, e a gente está vivendo justamente, Leandro, esse momento, assim, que é um momento de tentar compreender, então, como é que o nosso Estado vai
lidar, né, com esse cenário. Eu tenho uma orientanda que justamente ela vai, a pesquisa dela de mestrado é acompanhar esses 2 primeiros anos, ou esse 1 ano, né, e agora a gente está tentando pensar um pouco, repensar um pouco isso, mas era tentar entender que política é essa, que gestão de política que está sendo feita, né, é essa, e como é que esse cenário, então, vai de fato ocorrer nas escolas, né? Na nossa região, enfim, lá no litoral norte, tentando compreender um pouco como é que esse processo vai acontecer, tá? As pessoas têm me perguntado, professora, você é favorável ou você é contra a resolução? Eu penso que quando a gente fala de EJA, a gente está falando de EJA, né? Então, a gente precisa compreender, né, que a gente tem aí os alunos, os jovens de 18 anos ou mais, né, que precisam ser compreendidos, né, nas suas complexidades, que precisam de uma educação que seja de corresponsabilidade, que seja uma educação equalizadora, qualificadora, né, de qualidade mesmo, sabe? E que se pense os processos educativos para esses sujeitos. Então, eu não fui contrária na época, né? E estou repetindo isso aqui para ti na entrevista, não fui contrária. Então, eu penso que, claro que por responsabilidade ético-política, né, as gestões públicas das redes, elas vão precisar dar encaminhamentos, né, encaminhamentos sérios em relação à inclusão, né, dos sujeitos adolescentes na educação básica não EJA, e também nesse processo transitório da política, né, que envolve os adolescentes ainda na EJA. Então, tem aí uma série de questões que deverão ser trabalhadas. Eu penso que, agora o entrevistador está dando opinião, né? Eu penso que há uma dimensão na EJA inclusiva, no Sim, sentido do acolhimento desses sujeitos, que são sujeitos que saem da régua normal do que se espera, inclusive pelas grandes lógicas de avaliação da educação básica, né? Então, eu também não culpo tanto assim a educação. Porque a educação básica tem que ser mais inclusiva. Mas ao mesmo tempo que a educação básica ela tem que ser mais inclusiva, você tem um aparato de controle da educação básica que diz que ela daqui a pouco não pode ser tão inclusiva, né? E você fica trabalho com essas, me refiro à avaliação em larga escala e a todos esses projetos de controle da educação que vêm a partir das demandas do Banco Mundial e assim por diante, né. E que e que não tem partido político, porque a gente viu, inclusive nos governos, do PT, a ampliação desses mecanismos de controle, né. Então o que eu vejo é que talvez a escola tenha dificuldade em lidar com esse sujeito, e há uma terceirização para a EJA, que em tese é um espaço acolhedor, né. Eu falo em tese, porque eu também já vi prática de EJA nada acolhedora, né. E aí nesse sentido acho que é importante compreender que, a EJA não passa só pela ideia da EJA, mas passa pelo processo, né. É no processo que a gente consegue construir isso, né. Eu tenho uma pergunta que eu vou emendar em outra. A pergunta diz respeito a a senhora faz toda uma fala a respeito do referencial freiriano, né, e acho que o referencial freiriano, de uma certa medida, ele está sendo, hã, de muito mal compreendido, no sentido de que acusa-se o referencial freiriano dos resultados negativos da educação básica no Brasil hoje, né, enquanto na verdade, se a gente for ver na minúcia quais são as escolas que realmente usam temas geradores e todo referencial freiriano, a gente vai ver que são mínimas as escolas no Brasil que trabalham com essa perspectiva, mas mesmo sem ser implementado, Paulo Freire acaba sendo responsável pela culpa dos problemas da educação no Brasil hoje.
Mas, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa discussão a respeito do Paulo Freire, e eu acho que me preocupa muito, não só o que estão fazendo com Paulo Freire, mas o que estão fazendo com as legislações que são garantidoras dos direitos Uhum. sociais da educação, e aí eu cito Constituição Federal, Estatuto da Criança e Adolescente, LDB e algumas, o próprio Plano Decenal de Educação, né, é algo que Entendi. Uhum. vem sendo, hã, dilapidado, né, no sentido de que, na sua trajetória de pesquisa, há toda essa relação com a educação freiriana, mas também a gente começa a trabalhar com análise de discurso de matriz francesa, né. Então são 2 perguntas em uma. A primeira, que se pudesse falar um pouco dos maus entendimentos a respeito da pedagogia freiriana e do uso político que tem se feito disso. E a segunda pergunta é: como a análise de discurso de matriz francesa entra na sua vida? Maravilha. Leandro, é o seguinte, ó, é isso, né? Eu sempre me remeto ao Freire, e é interessante isso, porque eu penso Freire nos princípios e na filosofia do trabalho, né? Nas suas concepções, né? Tanto é que na pedagogia a gente fala sobre temas geradores, fala sobre palavras geradoras, fala sobre círculos de culturas, pela sua importância, mas não para reproduzi-los, né? Mas por aquilo que os fazem ser o que são, né? Então, pensar Freire, para mim, é pensar nesses lugares, assim, que são lugares de concepções, de pensar uma postura epistemológica, investigativa, crítica, problematizadora, e problematizar para Freire não é fazer pergunta, mas é buscar questionamentos, perguntas que são essenciais, encadeadas, sabe? Não é uma coisa estática, não tem momento da pergunta, né? Mas a pergunta ser fundante, estar lá, né, no processo pedagógico, é pensar a corporificação pelo exemplo. Então, como é que eu falo de diálogo e sou dialógica enquanto professora, né? Nessa minha constituição, nesse meu processo identitário. E eu penso que esse Freire, né, que é o Freire, como eu vejo, como eu olho, como eu percebo, ele nunca foi implementado, sabe? A gente localiza experiências, a gente vai localizar, vamos pensar assim, ó, nas experiências de política pública que a gente conhece, a gente viu Freire nos MOVAs, né? Tanto no Rio Grande do Sul, MOVA RS, MOVA Porto Alegre, né? MOVA São Paulo. Então, a gente viu Freire, né? Mas a gente, de verdade, na história, em nossa trajetória educacional, em muitos lugares, né? Freire não se fez presente. E na escola, eu vou reunir as duas perguntas, a tua fala anterior e o teu questionamento, né? A escola, ela é um lugar dos discursos circulantes, né? E eu vou entrar agora na questão do discurso. Ela é o lugar dos discursos circulantes, e ela tem, enquanto instituição, dois grandes discursos que a gente tem estudado no campo discursivo, que são dominantes na escola, né? O discurso pedagógico, que é o discurso que envolve esses processos da multidimensionalidade da docência, e o discurso jurídico, que está relacionado numa ação direta, pelo fato ou no fato de a escola ser uma instituição de Estado, sabe? De ela ser uma instituição representativa do Estado, de ela ser cartorial, sabe? De ela representar no seu bojo essas esferas e essas relações hierárquicas e de poder e burocráticas do próprio Estado. Então, a gente tem aí um evento, e aí eu vou voltar para a tua fala, de controle, sabe?
muito rígido e que se dá no campo discursivo, né? Desse lugar que a escola é o lugar da burocracia, que a escola é o lugar tipo isso que a gente faz na universidade, a gente abre uma disciplina, a gente coloca o plano lá, né? Então a gente que rege, nós que somos os servidores do Estado, estamos a serviço do Estado, como agentes do Estado, né? Não servidores, mas agentes do Estado. Na escola, nós, professores. Tem toda uma discussão para se fazer aí, isso é um bate-papo longo, né, Leandro? Mas esse movimento, esse evento, então, tem duas questões aí. Uma é desse mal entendimento, que esse mal entendimento que se dá nessa relação que também é discursiva, né? Como um discurso tão inclusivo, tão colaborativo, que é o do Freire, né? Tão humanamente, sabe, constituído, e aí é pensar Freire no processo de humanização, consegue romper, sabe, com esse engessamento, com esse discurso pedagógico que tem uma memória histórica, sabe, que nos constitui. Tipo isso, eu estou dando aula, e eu estou dando aula, e isso é o que acontece quando a gente ocupa esse lugar, né, que é o lugar de professor. Eu estou lá na aula com os meus alunos e eu estou reproduzindo uma série de eventos que tem a ver com o funcionamento discursivo do próprio discurso pedagógico, sabe? De testar, de saber assim, ó, tá entendendo, ok, faz joinha para prof, né? Coisa do gênero. Quando eu penso na criança, não estou pensando no adulto e estou lembrando de uma situação vivida por nós, né? Mas, então, de fato, quando eu penso em escolarização, eu não consigo enxergar na história da educação brasileira o Freire tão presente, sabe? Eu vejo Freire falando. É como pensar Rio Grande do Sul, anos 80, toda uma reflexão sobre construtivismo, a escola tentando fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu tenho entendimento de que a escola nunca conseguiu ser construtivista, sabe? Por conta de todos esses eventos, esses movimentos, por conta de um silenciamento, de uma falta, e é uma falta de interesse do próprio Estado. Quando a gente pensa as tendências e os métodos pedagógicos em educação, a gente vai estudar lá, pedagogia tradicional, Brasil, anos 20, pedagogia libertária, né? Anos 30, escola nova, né? A gente vai fazendo essa linha de tempo com os nossos alunos, a gente está vendo que tem interesses de Estado, que vão mobilizando essas tendências, né? E esses movimentos todos. E a história da educação brasileira, mais recente, ela é recortada em 64. Então, não houve interesse algum, né, de que se pudesse, de fato, entender, estudar e compreender Freire. Então, esse mau entendimento... Mas é isso, no campo discursivo, a gente faz uso. Por quê? Porque a gente precisa buscar referências, né, que nos atingem politicamente, para poder promover aí o nosso... Porque é esse evento, assim, esse evento de pensar... Toda fala ela é ideológica, do ponto de vista discursivo, então um confronto que se dá nesse campo das ideologias, tá? Uma outra questão que tu colocas, como é que a AD surge na minha vida? Nossa, nessa minha trajetória de EJA é interessante, porque eu começo como voluntária, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, começo como voluntária, e essa é a história de muitas pessoas que trabalham com EJA, elas começam como voluntária, e a história da EJA é uma história de voluntarismo, de voluntariado, né? Muitas vezes, né? Então, ela começa nos anos 90, eu sou convidada para atuar num programa de educação de adultos, que, de fato, na época, era um programa que fazia preparação para os exames supletivos, né? Então, eu começo lá, e nesse lugar, então, a gente entende que a própria universidade precisa produzir conhecimento sobre a EJA. As primeiras pesquisas da URGS, nos anos 90, coordenadas pela professora Neuza Ermelini e outras colegas, e Jaqueline Moll chega um pouquinho depois,
E aí todo um desejo, Leandro, de tentar compreender a educação de jovens e adultos, sabe? E daí esse programa que eu recebi convite, ele se transforma numa experiência pedagógica autorizada pelo Conselho Estadual, e aí nós passamos a ter um compromisso, que é o compromisso de produzir experiências em EJA, reais de EJA, com pesquisa, para poder retornar, e essa era a fala do Conselho, no parecer, para que a gente pudesse dar um retorno no campo da formação dos professores das redes. Né? A resolução que nos autoriza essa experiência pedagógica, ela faz esse movimento. É de lá que eu venho. Né? E aí, lá, eu me encontro com a educação de jovens e adultos, com o trabalho da professora Regina Maria Varini Muti, que foi minha orientadora, hoje é aposentada, e eu tento entender um movimento da análise do discurso de linha francesa que está sendo discutido na época, nos anos 90, na universidade, ainda numa perspectiva, né, porque hoje os estudos sobre discurso eles estão numa outra dimensão, né, ainda no sentido de tentar descobrir de que lugar falavam esses jovens e adultos. Então, eu ingresso na análise do discurso para tentar entender que discursos produziam esses jovens e adultos para poder saber o que fazer com eles. Né? E aí, no campo discursivo, eu desenvolvi a minha primeira pesquisa, que foi os sentidos da EJA, os sentidos da EJA no ensino de língua materna, alguma coisa nesse sentido, que eu não lembro mais o nome, eu teria que revisitar. Mas, então, eu faço o primeiro movimento de pesquisa com a D e eu descubro, né, e aí é o processo analítico, mostra que numa situação específica, que é aquela pergunta básica, por que você voltou a estudar? Os alunos fazem uso de voz passiva para responder. Né? E daí eu começo a me debruçar sobre isso para entender o que é a voz passiva, o apagamento do agente da ação. Né? Eu começo a estudar os outros, os dizeres dos outros, como é que os dizeres dos outros, as vozes sociais, elas perpassam aí os dizeres dos estudantes da EJA. E aí eu inicio nesse processo de estudo com análise do discurso de linha francesa, que é um campo que nasce, então, encabeçado por Michel Pechet, nos anos 60, né? Que tem por objeto o discurso e que entende o discurso não como dito, mas o dito e o escrito vão constituir uma materialidade para que a gente possa, então, entender quais são as posições de sujeitos, quais são os lugares de fala, que discursos estão permeando aí as nossas vozes, né? Ontem alguém me fez uma pergunta, Leandro, e eu achei assim bem interessante sobre esse movimento. O que eu achava sobre esse movimento da abertura agora do Rio Grande do Sul, né? De abrir salão de cabeleireiro, enfim, né? Em tempos de pandemia. E daí eu fui falar sobre abertura e me veio uma expressão, né? Abertura ampla, como é que é? Agora até fugiu. Era ampla, geral e restrita, né? E daí, ao mesmo tempo em que eu falava, eu comecei a me questionar, tá, mas por que isso vem, né? Por que essa paráfrase, essa outra voz, que é uma voz histórica, vem no momento em que eu estou respondendo sobre pandemia? Então, quando a gente trabalha com análise do discurso, a gente passa a perceber, né, esses aspectos e tentar compreender que momento da história, que contexto, que condições de produção é essa, que lugar é esse, que posições ideológicas são essas, né, que vão nos constituindo enquanto falamos. Né? O sujeito para análise do discurso ele é uma forma histórica, né, pré-construída, então tem toda uma concepção teórica aí, né, para a gente falar. Mas a AD chega na minha vida nesse momento, né? Articulada, integrada, as pesquisas de EJA, depois eu saio desse lugar, né, que eu narrei para ti, depois eu vou estudar a proposição de currículos interdisciplinares na EJA, no campo das linguagens, no plural, depois eu vou trabalhar no campo da formação dos professores nas políticas públicas, que daí é a minha tese, né? Onde eu vou analisar através das perguntas que os professores fazem na formação,
na sua formação, como é que as políticas públicas de Estado, né, de formação de professores, como é que elas movimentam esses discursos ao longo de 4 anos aí. Mas é isso, até hoje a gente tem trabalhado, refletido e discutido os discursos, as pesquisas sobre análise do discurso, elas são muitas, porque a análise do discurso é um campo teórico, eminentemente teórico e analítico, né? Mas é amplamente teórico, né? Não é uma metodologia, né? É um campo teórico vasto. Eu vou fazer uma pergunta muito fora, mas a tua fala me remete a uma pessoa. Tu narras um cenário de um espaço, e a pessoa que me vem à mente é o professor Newton Fischer, né? Uau! Sim, Eu, saudoso. eu gostaria que tu pudesse falar um pouco da trajetória do professor Newton, enfim, da educação popular, em que medida essa trajetória ela acaba interferindo nas práticas e nos debates da EJA desse cenário aí que você narra. Uhum. Bem lembrado, assim, professor Newton saudoso, que, enfim, nos deixou há uns anos atrás, que trabalhou muito com educação popular, que trabalhou muito com educação em sustentabilidade, que movimentou, junto com a Jaqueline Moll, vários projetos de turmas de alfabetização de jovens e adultos em espaços de educação popular, como espaços de... Lembro de um deles, né, lá no bairro Rubem Berta, de reciclagem, no galpão de reciclagem de lá, da Zona Norte, enfim, né? O Newton... E aí eu quero ampliar um pouco, assim, né? Porque o Newton sempre foi um portador, né, dos discursos de princípio de concepção freiriana, mas o Newton, Balduino, né, a época, né, e até hoje, Balduino está aí falando e trazendo, e hoje tem os que a gente chama dos discípulos deles, né, o Jaime, enfim, todo um pessoal, a Jaqueline Moll também, que fazia parte desse tempo, né? Mas a trajetória do Newton é uma trajetória muito bonita, assim, de divulgação e de estudo, de prática, de pesquisas, né? Nesse âmbito, falando também para o campo da EJA, assim como o Balduino Andreola, né? Assim como a Jaqueline Moll, a Neuza Armelini, saudosa também, que nos deixou, enfim, outros tantos, né? Acho que é isso, Leandro. Eu agradeço. Assim, eu tenho uma memória afetiva pelo professor Newton. O professor Newton foi uma pessoa que me incentivou ao pós-graduação. Né? Eu entro no pós-graduação a partir da mão do professor Newton e a partir da ideia dele de que a universidade é para todos e o pós-graduação também é para todos. Então, todos têm que ter todos têm que ter a chance de tentar. Isso. Eu lembro que o professor Newton não dizia não para ninguém. Ele falava assim: a porta da minha sala vai estar sempre aberta para quem quiser me escutar. E nessa lógica eu começo a me embrenhar no pós-graduação. E o Newton, é isso, né? O Newton foi meu professor no PPGEDU, acompanhando também essa pesquisa que ocorreu em paralelo, junto com o programa que eu coordenava na URGS. E o Newton também, eu tenho uma passagem com ele muito especial, porque na minha entrevista do mestrado, ele estava, né? E ele me fez uma pergunta assim, ó, que foi muito... que eu lembro até hoje, né? Quais foram os livros que tu já leste do Freire? Tá, mas tem que citar no mínimo 5. E aí eu saí, né, citando e falando sobre as obras, né? Então o Newton, ele foi uma pessoa muito especial e ele tinha, sim, né, Leandro, esse princípio de inclusão, de estar junto, de trabalho coletivo, que é tão caro para nós e para nós da EJA, né? Essencial, né? Com certeza. Bom, agora eu vou falar de uma outra coisa que é muito cara a nós, né? Que é o ERGS, né? Eu acho que a UERGS, ela também se constitui mais ou menos nesse cenário, né? Em meados da década de 90. Ela vai ter a sua lei de criação em 2001,
mas digamos assim, as condições de possibilidade para que a universidade fosse constituída, ela vem desse debate do campo dos movimentos sociais, do campo da educação popular, né? A gente, no primeiro currículo da pedagogia, já teve fortemente dentro de espaços como o Movimento Sem Terra, como espaços populares de educação. E, a minha pergunta relacionada ao ERGS é uma universidade que tem 50% de cotas desde sua criação, que ao longo dos anos foi agregando outros tipos de cotas, mas que sempre teve um olhar muito preocupado para esse sujeito que não é incluído na formação de uma universidade convencional, né? Embora as agências reguladoras, as agências avaliadoras sempre tensionem a que a gente se transforme em algo mais parecido com o tradicional, a universidade, com várias variações, né, vem construindo uma história de educação superior que tem características de EJA, né? Tem características do acolhimento, tem a característica disso tudo que a gente está falando. Então, eu queria que tu pudesse falar um pouco mais sobre a ideia de EJA nos cursos de graduação da UERGS, em particular. Tá, estou só anotando para eu não esquecer curso de graduação da UERGS. Tá. Eu vou começar lá onde tu começaste, tá? A gente tem registros, né, de congressos para o UERGS desde os anos 80. Então, é interessante isso, e são congressos para o UERGS, que são realizados em várias regiões, né, do Estado, como um desejo das comunidades, da comunidade gaúcha, né, as comunidades regionais da comunidade gaúcha. E ela nasce, né, ela já se constitui em 2001, e quando eu penso nessa Constituição, eu penso que a UERGS, quando ela propõe, seu primeiro curso de licenciatura foi pedagogia, né? Quando ela propõe seu primeiro curso de pedagogia, ela sabia muito bem o que estava fazendo, né? Havia uma clareza de gestão pública, tanto de gestão pública de Estado, quanto de grupo que criou e consolidou a UERGS, e que pensou os cursos da UERGS, no sentido de que o Estado tinha um compromisso de formar pessoas voltadas para o desenvolvimento local e regional, voltada para um processo educacional de uma população que, de certa forma, estava fora, né? Não quero falar de campos de inclusão e de exclusão, né? Embora eles estejam presentes aí nesse lugar. Então, a UERGS, ela sabia muito bem, né, do que ela estava fazendo. Nos anos 80, ou nos anos 2001, quando ela é instituída por lei, ela já nasce com essa questão da inclusão na reserva de vagas, né, Leandro? Na sua natureza, no seu aspecto de legalidade desde o início, né? E, por saber, o curso de pedagogia ele já tinha uma constituição de carga horária bastante considerável. O Estado sabia que tinha que formar as crianças, formar para um curso de licenciatura, para atender as crianças no Estado do Rio Grande do Sul, mas que também precisava atender adolescentes, jovens e adultos, né, ou jovens e adultos, no Estado do Rio Grande do Sul, que estavam fora de um processo de escolarização, né? Então, isso ocorre desde o início, o Estado sabia, né? E se comprometia, se corresponsabilizava numa dimensão ético-política, de política pública, né? Então, acho que é importante desenhar, reiterar esse cenário, e, inclusive, colocando a educação de jovens e adultos com estágio. Porque quando a gente pensa EJA, Leandro, a gente pensa assim, que a gente precisa minimamente, na formação inicial, dar conta de um processo reflexivo, crítico, né, das concepções da EJA,
dos processos pedagógicos da EJA e das políticas que compõem esse cenário, né, desse processo pedagógico. Então, a carga horária de EJA nos cursos, ela contemplava, e ainda continua contemplando. A gente, hoje, no nosso curso de pedagogia, de licenciatura, a gente tem essa carga horária, e, inclusive, no cenário nacional, né, eu participo de um encontro internacional de EJA, que é anual, né? Em 2018 foi em Porto Alegre, tem ocorrido uma vez em cada estado, e sempre na Bahia, uma edição de primeira parte na Bahia e a segunda em outro estado, né, do Brasil. E nesse lugar, o currículo pedagógico instituído na pedagogia da UERGS tem sido modelo, sabe? Tem sido bastante discutido, refletido, porque faz uma diferença, constitui um diferencial em relação, inclusive, aos discursos de pedagogia de outras IES, porque nós temos 495 horas de disciplinas obrigatórias no curso, né? Então, é bastante significativa essa formação, a qual a gente precisa aí reiterar e defender, para que os nossos egressos eles tenham na sua formação as concepções, os processos, uma reflexão sobre todo esse processo e as políticas de EJA, né, que está bem. Mas a luta, e aí é um movimento que vimos fazendo nacionalmente, né, é de que a EJA seja incluída nas demais licenciaturas, né? E por que se faz esse movimento? Pelo entendimento que formamos para a educação básica, né? E se a EJA é uma modalidade da educação básica, nós não podemos pensar só nas crianças, nós precisamos pensar nas crianças e nos jovens e adultos que estão aí no processo de escolarização, né? Então, a gente tem feito um movimento aí, um movimento nacional, né? Eu estou tentando olhar aqui para eu não esquecer de falar algumas coisas, tá? E é isso, assim, a UERGS, ela se constitui uma universidade que já nasce, né, com essa perspectiva inclusiva, nas reservas de vaga, mas tem uma questão da UERGS, e tu colocas isso na tua pergunta, que é o fato de ela ter como estudantes muitos ter no seu público um público que é um público que pertence a vários, né? Eu não quero falar de classe, mas a grupos populares diversos. E eu penso, Leandro, que a universidade precisa produzir uma reflexão que lhe é muito cara, assim, de quem é o público da UERGS, né? Porque, como tu colocas na pergunta, eu também coaduno contigo, de que o público da UERGS, na sua maioria, é um público de EJA, né? Quando a gente pensa EJA, a gente pensa EJA na educação básica, porque no campo da política pública de Estado, ela está na educação básica. Mas quando eu penso uma universidade que tem reserva de vagas, né? No momento que a universidade faz reserva de vagas, ela atende a uma prerrogativa que é uma prerrogativa de EJA, que é o princípio da dívida social, né? Então, a UERGS trabalha na perspectiva da dívida social, então nós temos EJA na universidade. E a questão toda é como é que a gente pensa uma docência para o nosso público, né? Que tem características de EJA, que tem relações, né? E uma dimensionalidade aí com a EJA. A outra parte da tua pergunta refere-se, né, aos cursos de graduação. Eu acho que eu já falei um pouco, né, sobre isso, mas reiterar assim, essa importância de que o nosso curso de pedagogia, e nesse momento em que nós estamos fazendo reformulação curricular, rediscutindo isso, e eu também penso que é um momento, a gente tem que ter muita clareza da nossa autonomia, né? A nossa autonomia didático-pedagógica. Eu sei que BNCC está aí, e algum tipo de modificação vai fazer, mas essa modificação ela tem que ser feita com muito cuidado, com muita cautela, né? Porque a nossa autonomia universitária, o nosso projeto de gestão do nosso curso de pedagogia e dos demais cursos de licenciatura da universidade precisam garantir, sabe, esse conceito de autonomia que a universidade tem, essa concepção educacional
que está presente nos nossos cursos de licenciatura. EJA, eu já disse, eu vou repetir, não é uma questão de adaptar currículo, né? Ela é uma questão de se trabalhar com um processo de inversão epistemológica na forma como a gente pensa o currículo, né? E construir o currículo na EJA é construir o currículo com outro. Na pedagogia, eu consigo visualizar muito isso. Estágio 1, fazem projetos. Estágio 2, observa, faz diagnóstico, faz projeto. E esse é um movimento quase que natural nos cursos. Quando chega na EJA, não dá para repetir o processo, sabe? A gente precisa promover uma ruptura aí. Então, tem que fazer diagnóstico, tem que observar, tem, mas vai desenvolver projeto? Pode ser que desenvolva, né? Mas de onde nascerão esses projetos? Não é de uma ação diagnóstica anterior, mas é de uma relação que essa acadêmica vai estabelecer com a turma, e dessa relação que estabelece com a turma, não se sabe se é no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto encontro, nasce um projeto. Né? E isso é inverter uma lógica. E esse estágio de EJA ele é extremamente rico, porque ele mexe tanto com o nosso processo formativo e na forma como a gente compreende o currículo, quanto mexe, né, com essa formação que as nossas acadêmicas têm nos 2 estágios anteriores. Então, a universidade, a gente precisa refletir muito isso, sabe? Entender o que é o UERGS, sabe? Com o que a UERGS trabalha, quem é o público da UERGS, que conhecimento a gente produz nesse lugar e que diferencial, sabe? Qual é o diferencial da formação que nós fazemos, né? Desses estudantes que saem da universidade e que têm o dever ético-político de fundar um outro lugar, de produzir um outro discurso, de promover resistência, de produzir uma prática pedagógica que seja de fato, Leandro, e aí eu vou falar assim, uma prática pedagógica mais inclusiva, sabe? Mais solidária, que está mais aberto para escutar, para ouvir, para compreender e para pensar com o outro o que fazer dentro de um processo educativo. Então, eu acho que o nosso grande desafio na UERGS é esse, e não é só na formação de licenciatura, eu acho que a universidade como um todo precisa se refletir, sabe? Precisa se pensar. Daí é isso, Leandro, nesse momento. Muito obrigado. Eu queria, para encerrar já, a gente está falando já há um bom tempo, mas a entrevista está boa demais. Se pudesse deixar um recado para os nossos acadêmicos que estão escutando a respeito desse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? E como você vê isso e o que você pode dizer a elas e eles a respeito de como você pensa esse momento. Tá. Talvez, não sei se tenha ficado muito claro, assim, sabe? Que é isso, né? Discursivamente, a gente produz sentidos, os sentidos têm a ver com as nossas histórias, com as nossas trajetórias, mas eu sou idealista, né? Falo desse lugar de idealismo. Eu transito no processo das aprendizagens e eu vejo todos os momentos vivenciados historicamente, vividos por nós na história, que nós também fazemos, né, nessa história que nós também ajudamos a construir, de uma maneira muito otimista, né, apesar de tudo que vem acontecendo. Nós estamos vivendo num momento transitório. Esse movimento de transição, ele também é um movimento que abre para possibilidades, principalmente possibilidades de aprendizagem. Eu entendo que nós vivemos um momento das urgências, das emergências, e agora nós estamos aí tentando pensar o trabalho remoto, né, com os estudantes. Então, como é que é esse movimento desse trabalho remoto que se dá nessa relação das urgências e das emergências, né? Que nós possamos, nesse lugar, sermos mais autênticos, né? Na realidade, nós não vamos mudar nada, né? O que nós somos na educação presencial, nós vamos levar, né, para a educação remota. Mas, né, esse como nós somos antes nos ajuda nesse momento, sabe? Nos ajuda também, talvez, a trazer algumas novidades para esse espaço, para esse ambiente, que, para mim, ele era só complementar, né? E agora ele passa a se constituir num lugar de uma novidade
né, na qual nós vamos transitar. Então, mantendo essa posição de otimismo, são tempos de aprendizagens, são tempos de possibilidades, né? São tempos de flexibilidade e são tempos de esperançar. E eu vou fechar com Freire, né? Pensar não na esperança como tempo de espera vã, mas como um tempo em que a gente se prepare e se organize para um amanhã que vai chegar, né? Para uma normalidade que não vai ser a que a gente vivia antes, mas que eu tenho certeza que vai ser feita por pessoas melhores, sabe? Eu tenho refletido muito, assim, eu tenho me encontrado comigo, eu tenho valorizado os amigos, sabe? Valorizados esses momentos, esses movimentos, essa nossa conversa que nós estamos tecendo aqui agora, sabe? Então eu vou ser uma pessoa diferente, né? Vou ser fazedora dessa história, desse movimento que a gente está vivendo hoje. É de esperança, de esperançar. Leandro. Muito obrigado. A gente vai se despedindo. Professora Cita, agradeço imensamente. É, Desde a época que a gente começou a conviver na universidade, tu na reitoria como vice-reitora, enfim, a admiração é sempre muito grande, né? Agradeço gigantemente. A gente, a partir de dessa semana, a gente vai sempre fixar os, os vídeos em terças-feiras à noite, né? Um horário um pouquinho mais tarde, né? E a gente sempre convida as pessoas que deem aí o seu curtir no vídeo. Isso é importante para nós. Muito obrigado e a gente se encontra em outros lugares também. Com certeza. Leandro, eu também agradeço imensamente esse convite. Foi uma conversa muito boa, muito saudável, né? Sem script algum, a gente foste me fazendo perguntas que eu fui, Senhor, né? Como é que a gente chega aqui? Mas então, agradecer imensamente a esse carinho e essa acolhida e essa conversa prazerosa e carinhosa contigo. Obrigada. Obrigado, até a próxima, pessoal.